O milionário surpreende ao resistir a mendiga negra virgem que pediu um toque secreto. Naquela noite abafada, com uma lua fria escondida atrás das nuvens, Marina Oliveira cruzava as ruas iluminadas de um jeito que só quem carrega um peso no peito entende. Estudante de arquitetura, 22 anos, boneca de pele escura, olhar sonhador, mas com a dureza da vida marcando cada passo. Ela vivia apagada, trabalhando em bicos, sustentando a família, tentando não se perder nos desafios que a apertavam como um nó na garganta. Mas havia algo diferente naquela noite. Um desejo urgente, quase doído, de quebrar as correntes da sua rotina simples, de ir além do invisível. Foi num bar luxuoso, onde as paredes brilhavam em dourado e o aroma caro de jasmim pareceu contrastar demais com a sua presença tímida, que Marina decidiu se aproximar de Rafael Mendes. Ele, um dos homens mais ricos da cidade, milionário sem esforço aparente, sorriso que derretia corações e um magnetismo que derrubava qualquer barreira. O que ninguém sabia, ou desconfiava, era que por trás de tanto poder, Rafael tinha uma gentileza misteriosa e rara. Um olhar que parecia enxergar as dores escondidas nas pessoas. Marina, com a voz trêmula e mãos suadas, fez o impossível. Pediu a ele um toque secreto. E não é qualquer toque. Era um pedido carregado de um mistério e inocência que quase quebrou o silêncio da sala. A palavra espalhou rapidamente pelo bar, como uma faísca num barril de pólvora. A mendiga negra, virgem, de origem humilde, ousou pedir a um rei do dinheiro algo que ninguém antes teria imaginado. Rafael, para surpresa de todos, os olhares desconfiados, não só não afastou Marina, como resistiu à pressão daquelas elites sussurrantes, das bocas que se entreabriram em choque e censura. Ficou parado, firme, como quem ouvira uma melodia urgente que só ele entendia. O clima mudou. O silêncio ficou denso, pesado, e todo mundo sentiu que algo forte, intenso, prestes a explodir, nascia ali. Cristina Mendes, mãe de Rafael, elegante e rígida, com olhos afiados como lâminas. Observava de longe com uma dúvida amarga. Quem era aquela garota? O que ela queria? Tantas perguntas turvaram o ar, junto com o cheiro de champanhe e desprezo mascarado de sorriso. A elite toda sussurrava, apontava dedos invisíveis que arranhavam a pele de Marina, como garras afiadas. A jovem sentiu o peso do mundo pesado cair sobre suas costas. Uma fome de rejeição que quase a fez recuar, sumir. O medo apertou seu peito como nunca. Mas no meio daqueles olhos furtivos, da multidão que avaliava, julgava e condenava, algo mudou dentro dela. Uma chama crescente, acesa por aquele toque, secretamente trocado com Rafael. Um fio invisível de esperança que não se apagaria tão fácil. E no instante em que seus olhos cruzaram, a pausa foi o grito mais alto da noite. O que será que esse encontro vai deixar para trás? Pois a história está apenas começando. A verdade por trás daquela ligação proibida vai mexer com tudo, com as certezas, os segredos e as máscaras da vida perfeita que Rafael tenta manter. E Marina? Será que vai conseguir enfrentar a sombra das dúvidas, o medo da elite, a voz cruel do próprio passado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Então, os olhares se cruzaram, e o silêncio era ensurdecedor. Mas antes que alguém pudesse digerir a monumentalidade do momento, uma sirene cortou a noite, atravessando o bar com um som agonizante. Todos os olhares se voltaram para a porta, onde um grupo de homens e mulheres bem vestidos, mas com expressões sombrias, entrou. Eram policiais. O clima de festa transformou-se em tensão palpável. O agente à frente, um homem robusto com cara carrancuda, avançou direto em direção a Rafael. Rafael Mendes, temos que falar com você, disse, a voz firme como aço. Os murmúrios aumentaram, virando um zumbido ensurdecedor na mente de Marina. O que estaria acontecendo? Rafael olhou para Marina, perplexidade nos olhos. As palavras não pareciam querer sair. O que é isso? Perguntou, tentando manter a compostura. O agente não fez cerimônia. Você precisa vir conosco. Temos alguns documentos que não batem. É sobre sua família. Marina sentiu um frio na espinha. O que aquilo significava? O pânico se espalhou pelo bar. Sussurros de que ele poderia estar sendo acusado de algo terrível em meio a olhares escandalizados, palpáveis. Eu não consigo. Seu coração disparou. O que estavam insinuando? Espere um segundo, gritou Cristina, mãe de Rafael, que até então havia permanecido em silêncio, observando como uma rocha. Isso não faz sentido. Meu filho é um homem íntegro. O agente manteve o olhar fixo em Rafael, mas uma sombra de dúvida passou pela mente de todos. O que aqueles documentos poderiam revelar? Marina sentiu um nó na garganta. O que mais poderia acontecer naquela noite? A sala parecia girar, enquanto o policial puxava um pergaminho amarelado do bolso. Este é um mandado de busca, e precisamos ver isso. Ele estendeu o papel. O ar estava denso. Com o coração na boca, Marina percebeu que havia algo mais que se escondia sob a superfície daquela situação. Rafael hesitou em tomar o papel. As vozes ecoavam, mas ele só conseguia ver Marina. Um momento que poderia marcar uma reviravolta em suas vidas. Eu não sei o que está acontecendo, ele murmurou, quase para si. A angústia em seu tom fez Marina sentir como se uma lâmina a atingisse. Apenas confie em mim. As nuances de confiança se agigantavam entre eles, ao mesmo tempo em que perigos desconhecidos se aproximavam. Se Rafael não teve nenhuma ligação com o que quer que fosse, por que tinha tanta certeza? Mas, então, a verdade começou a se desenrolar quando o agente fez uma pergunta chocante. Rafael, você sabe onde está seu pai? O silêncio ficou mais pesado, como se todas as paredes do bar pudessem desabar. Marina ficou paralisada. Rafael tinha um pai? Ele nunca mencionou isso. E se a história que ele contava, a imagem perfeita que construíra, estivesse prestes a desmoronar? A multidão começou a sussurrar, olhos arregalados. A realidade era mais complexa do que parecia. Uma sombra do passado pairava entre eles, uma verdade oculta prestes a ser revelada. E nesse instante, tudo começou a fazer sentido de maneira terrível. Que mais Rafael escondia? Marina não sabia o que pensar. Ela havia cruzado a linha que sempre manteve e agora estava no meio de um redemoinho. As perguntas giravam na sua mente, a incerteza a consumindo. O que poderia vir a seguir? Qual era o verdadeiro passado de Rafael? E assim,
A noite congelou em um suspense eletrizante. O mundo de repente parecia menor, e cada decisão a paralisava. O futuro deles, agora mais incerto que nunca, se desenhava à frente. E Marina sentiu a adrenalina da mudança correndo por suas veias. O que ainda estavam prestes a descobrir mudaria tudo. O silêncio pesado, que se seguiu à pergunta do policial, cortou como uma faca. Marina estava paralisada, cercada por olhos que a avaliavam. Rafael estava em choque, sua expressão mudando de confusão para uma fragilidade que ela nunca havia visto antes. O agente manteve o olhar firme, mas a tensão no ar crescia como um trovoada prestes a explodir. "Você sabe onde está seu pai?" repetiu o policial. O tom dele, tão frio quanto a noite. As palavras reverberaram na mente de Marina, como se alguém tivesse batido um sino dentro dela. Rafael, aparentemente seguro de si até então, estava agora à beira do colapso. Ele hesitou, a palavra pai parecendo estrangular sua garganta. "Não sei o que você está falando", ele disse, mas a voz tremia. O murmúrio da multidão crescia em intensidade, cada sussurro soando como um grito na cabeça de Marina. O que ela não sabia? O que Rafael estava escondendo? Antes que pudesse digerir a gravidade da situação, a porta do bar se abriu abruptamente. Um homem alto, aparentemente saído de um filme, entrou com um olhar decidido. Seu cabelo grisalho e seu terno escuro exalavam autoridade. "Rafael!" ele chamou, a voz claramente reconhecida em meio à confusão. "Eu não imaginei que você se meteria nisso novamente." O silêncio tomou conta do bar, todos os olhares voltados para o recém-chegado. O rosto de Rafael empalideceu. "O que você está fazendo aqui, Alan?" A pergunta escapuliu como um sussurro petrificado. O homem, agora identificado como Alan, deu um passo à frente, o olhar fixo em Rafael. "Temos assuntos a resolver", ele disse com uma calma perturbadora. "Você e eu, agora." Marina sentiu um frio na espinha. A tensão entre os dois homens era palpável, e toda a elite do bar parecia absorver cada fragmento daquela interação. Mas o impacto das palavras de Alan não parou ali. Ele se virou para a multidão, um sorriso quase arrogante se formando em seus lábios. "Rafael não apenas escondeu seu pai", ele mencionou, lançando uma bomba que fez os rostos ao redor de Marina se tingirem de surpresa. "Ele escondeu o que realmente fez para se tornar quem é. A fortuna dele é resultado de um erro muito maior do que todos pensam." O murmúrio na sala se intensificou em um rugido de chadas e espanto. A elite começou a investigar o passado de Rafael, sussurrando sobre escândalos e segredos enterrados. Marina sentiu o chão sob seus pés tremer. A imagem que tinha dele se desvanecia diante de seus olhos, como uma miragem imutável. "Você não pode fazer isso, Alan", Rafael gritou, o tom desesperado. "Não aqui." Mas Alan apenas riu, um som que ecoava como um trovão no ambiente tenso. Marina não sabia em quem confiar. O homem que tinha sido tão gentil e cativante agora era um enigma. Mas então Alan virou-se novamente para ela, o olhar agora penetrante. "Você deveria saber, minha cara", ele disse em um tom quase condescendente. "O seu querido já tem um passado, e você pode ser apenas mais uma peça nesse jogo." As palavras dele cortaram fundo, e Marina sentiu seu estômago revirar. Era como se um véu tivesse sido retirado, revelando uma escuridão que não esperava. Enquanto a sala começava a girar em torno de sua cabeça, a imagem de Rafael frente à multidão, quebrado e vulnerável, se tornou uma medusa numa tela em branco. O que ela realmente sabia sobre ele? Ela estava brincando com o fogo.
O ar se tornou rarefeito, e cada respiração parecia um desafio. O choque de um novo entendimento encheu seu peito. E quando Alan acrescentou, e tem mais, sobre sua mãe, um calor intenso surgiu em sua pele. Marina olhou para Rafael, que estava com os olhos arregalados e expressão petrificada. O que mais estava escondido nos segredos de suas vidas? E eram eles mesmo apenas vítimas de um passar que parecia risível à luz do presente. A verdade sempre vem à tona. Alan finalizou, um olhar triunfante em seu rosto. O suspense crescia, deixando um gosto amargo na boca de Marina. Qual era a verdadeira natureza de Rafael? Estava tudo prestes a desmoronar. O silêncio pesado que se seguiu à pergunta do policial cortou como uma faca. Marina estava paralisada, cercada por olhos que a avaliavam. Rafael estava em choque, sua expressão mudando de confusão para uma frágil. Está falando, ele disse, mas a voz tremia. O murmúrio da multidão crescia em intensidade, cada sussurro soando como um grito na cabeça de Marina. O que ela não sabia? O que Rafael estava escondendo? Antes que pudesse digerir a gravidade da situação, a porta do bar se abriu abruptamente. Um homem alto, aparentemente saído de um filme, entrou com um olhar decidido. Seu cabelo grisalho e seu terno escuro exalavam autoridade. Rafael, ele chamou, a voz claramente reconhecida em meio à confusão. Eu não imaginei que você se meteria nisso novamente. O silêncio tomou conta do bar, todos os olhares voltados para o recém-chegado. O rosto de Rafael empalideceu. O que você está fazendo aqui, Alan? A pergunta escapuliu como um sussurro petrificado. O homem, agora identificado como Alan, deu um passo à frente, o olhar fixo em Rafael. Temos assuntos a resolver, ele disse com uma calma perturbadora. Você e eu, agora. Marina sentiu um frio na espinha. A tensão entre os dois homens era palpável e toda a elite do bar parecia absorver cada fragmento daquela interação. Mas o impacto das palavras de Alan não parou ali. Ele se virou para a multidão, um sorriso quase arrogante se formando em seus lábios. Rafael não apenas escondeu seu pai, ele mencionou, lançando uma bomba que fez os rostos ao redor de Marina se tingirem de surpresa. Ele escondeu o que realmente fez para se tornar quem é. A fortuna dele é resultado de um erro muito maior do que todos pensam. O murmúrio na sala se intensificou em um rugido de chagas e espanto. A elite começou a investigar o passado de Rafael, sussurrando sobre escândalos e segredos enterrados. Marina sentiu o chão sob seus pés tremer. A imagem que tinha dele se desvanecia diante de seus olhos, como uma miragem imutável. Você não pode fazer isso, Alan. Rafael gritou, o tom desesperado. Não aqui. Mas Alan apenas riu, um som que ecoava como um trovão no ambiente tenso. Marina não sabia em quem confiar. O homem que tinha sido tão gentil e cativante agora era um enigma. Mas então Alan virou-se novamente para ela, o olhar agora penetrante. Você deveria saber, minha cara, ele disse em um tom quase condescendente. O seu querido já tem um passado, e você pode ser apenas mais uma peça nesse jogo. As palavras dele cortaram fundo, e Marina sentiu seu estômago revirar. Era como se um véu tivesse sido retirado, revelando uma escuridão que não esperava. Enquanto a sala começava a girar em torno de sua cabeça, a imagem de Rafael frente à multidão, quebrado e vulnerável, se tornou uma medusa numa tela em branco. E então, como um relâmpago num céu claro, o inesperado aconteceu. Um grito agudo ecoou pela sala,
seguido de um estrondo ensurdecedor. A porta do bar foi arrombada. Um homem de meia-idade, com a barba desgrenhada e roupas rasgadas, irrompeu carregando uma pasta surrada. Os olhos dele brilhavam com uma mistura de desespero e resolução. "Rafael!" ele gritou, levando todos os presentes a se virarem. "Você precisa saber a verdade. É sobre seu pai. Ele não está apenas desaparecido, ele está vivo. E quem você realmente é pode ser muito mais do que você imagina." Um murmúrio de espanto percorreu o lugar. As expressões mudaram para a incredulidade. Marina sentiu seu coração disparar. O que esse homem sabia? Como ele se atrevia a falar tudo aquilo? Rafael, agora pálido e agitado, parecia ferido em suas certezas. "Quem é você?" Rafael perguntou, a voz embargada. O homem não hesitou. "Eu sou seu pai, Rafael, e você tem que ouvir o que eu tenho a dizer." O chão pareceu desabar sob os pés de Marina. A revelação estava se desdobrando devagar, como uma bomba relógio prestes a explodir em 1000 pedaços. Rafael tinha um pai que não era como qualquer outro. O que mais estava oculto? Os sussurros aumentaram em volume, cada um reagindo a essa nova informação com descrença e choque. O rosto de Alan se contorceu em raiva, enquanto a multidão observava, atenta, como se o tempo tivesse parado. A verdade estava prestes a ser revelada, mas que verdade seria essa? O que mais havia por trás desse mistério? Marina sentiu um nó na garganta sendo formado, o frio na espinha se intensificando. O que tudo isso significava para ela? Para Rafael? E a relação que haviam começado a construir agora estava à beira de um precipício. O que mais era verdade e mentira nessa nova e aterrorizante realidade que irrompia como um furacão? O silêncio pesado que se seguiu à pergunta do policial cortou como uma faca. Marina estava paralisada, cercada por olhos que a avaliavam. Rafael estava em choque, sua expressão mudando de confusão para uma fragilidade que ela nunca havia visto antes. O agente manteve o olhar firme, mas a tensão no ar crescia como uma trovoada prestes a explodir. "Você sabe onde está seu pai", repetiu o policial. O tom dele tão frio quanto a noite. As palavras reverberaram na mente de Marina, como se alguém tivesse batido um sino dentro dela. Rafael, aparentemente seguro de si até então, estava agora à beira do colapso. Ele hesitou, a palavra pai parecendo estrangular sua garganta. "Não sei o que você está falando", ele disse, mas a voz tremia. O murmúrio da multidão crescia em intensidade, cada sussurro soando como um grito na cabeça de Marina. O que ela não sabia? O que Rafael estava escondendo? Antes que pudesse digerir a gravidade da situação, a porta do bar se abriu abruptamente. Um homem alto, aparentemente saído de um filme, entrou, com um olhar decidido. Seu cabelo grisalho e seu terno escuro exalavam autoridade. "Rafael", ele chamou, a voz claramente reconhecida em meio à confusão. "Eu não imaginei que você se meteria nisso novamente." O silêncio tomou conta do bar, todos os olhares voltados para o recém-chegado. O rosto de Rafael empalideceu. "O que você está fazendo aqui, Alan?" A pergunta escapuliu como um sussurro petrificado. O homem, agora identificado como Alan, deu um passo à frente, o olhar fixo em Rafael. "Temos assuntos a resolver", ele disse com uma calma perturbadora. "Você e eu. Agora." Marina sentiu um frio na espinha. A tensão entre os dois homens era palpável, e toda a elite do bar parecia absorver cada fragmento daquela interação.
Mas o impacto das palavras de Alan não parou ali. Ele se virou para a multidão, um sorriso quase arrogante se formando em seus lábios. Rafael não apenas escondeu seu pai, ele mencionou, lançando uma bomba que fez os rostos ao redor de Marina se tingirem de surpresa. Ele escondeu o que realmente fez para se tornar quem é. A fortuna dele é resultado de um erro muito maior do que todos pensam. O murmúrio na sala se intensificou em um rugido de chagas e espanto. A elite começou a investigar o passado de Rafael, sussurrando sobre escândalos e segredos enterrados. Marina sentiu o chão sob seus pés tremer. A imagem que tinha dele se desvanecia diante de seus olhos, como uma miragem imutável. Você não pode fazer isso, Alan, Rafael gritou, o tom desesperado. Não aqui. Mas Alan apenas riu, um som que ecoava como um trovão no ambiente tenso. Marina não sabia em quem confiar. O homem que tinha sido tão gentil e cativante agora era um enigma. Mas então, Alan virou-se novamente para ela. O olhar agora penetrante. Você deveria saber, minha cara, ele disse em um tom quase condescendente. O seu querido já tem um passado, e você pode ser apenas mais uma peça nesse jogo. As palavras dele cortaram fundo, e Marina sentiu seu estômago revirar. Era como se um véu tivesse sido retirado, revelando uma escuridão que não esperava. Enquanto a sala começava a girar em torno de sua cabeça, a imagem de Rafael frente à multidão, quebrado e vulnerável, se tornou uma medusa numa tela em branco. E então, como um relâmpago num céu claro, o inesperado aconteceu. Um grito agudo ecoou pela sala, seguido de um estrondo ensurdecedor. A porta do bar foi arrombada. Um homem de meia idade, com a barba desgrenhada e roupas rasgadas, irrompeu carregando uma pasta surrada. Os olhos dele brilhavam com uma mistura de desespero e resolução. Rafael! Ele gritou, levando todos os presentes a se virarem. Você precisa saber a verdade. É sobre seu pai. Ele não está apenas desaparecido, ele está vivo. E quem você realmente é pode ser muito mais do que você imagina. Um murmúrio de espanto percorreu o lugar. As expressões mudaram para a incredulidade. Rafael, agora pálido e agitado, parecia ferido em suas certezas. Quem é você? Rafael perguntou, a voz embargada. O homem não hesitou. Eu sou seu pai, Rafael, e você tem que ouvir o que eu tenho a dizer. O chão pareceu desabar sob os pés de Marina. A revelação estava se desdobrando devagar, como uma bomba relógio prestes a explodir em 1000 pedaços. Rafael tinha um pai que não era como qualquer outro. O que mais estava oculto? Os sussurros aumentaram em volume, cada um reagindo a essa nova informação com descrença e choque. O rosto de Alan se contorceu em raiva, enquanto a multidão observava, atenta, como se o tempo tivesse parado. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas que verdade seria essa? O que mais havia por trás desse mistério? Marina sentiu um nó na garganta sendo formado, o frio na espinha se intensificando. O que tudo isso significava para ela? Para Rafael e a relação que haviam começado a construir agora estava à beira de um precipício. O que mais era verdade e mentira nessa nova e aterrorizante realidade que irrompia como um furacão? Diga a ele, pai, Alan gritou, rompendo o silêncio tenso. Diga a ele quem você realmente é. Diga a ele o que você fez para nos separar. A sala parou. O que quer que fosse a verdade estava prestes a ser exposta. O passado de Rafael, os segredos de Alan, tudo voltava à superfície. O olhar de Rafael se encheu de desespero, enquanto Marina se preparava para a revelação que poderia destruir tudo.
Eu não sei. Rafael murmurou, a vulnerabilidade em sua voz revelando a profundidade de sua angústia. Mas já era tarde. O homem, agora reconhecido como verdadeiro pai, avançou, o olhar determinado. Você está prestes a descobrir. E então, antes que pudesse continuar, uma explosão de luz brilhou na entrada do bar. O som de sirenes ecoou e as portas se abriram novamente. Desta vez, um grupo de policiais armados entrou. O que estava prestes a se desenrolar poderia mudar tudo mais uma vez. E assim, a reviravolta realmente começou. O futuro deles, agora mais incerto que nunca, se desenhava em uma linha tênue. E Marina sentiu a adrenalina da mudança correndo por suas veias. O que ainda estavam prestes a descobrir mudaria tudo novamente. O silêncio pesado que se seguiu à pergunta do policial cortou como uma faca. A tensão estava tão palpável que era quase como se o ar tivesse se tornado vidro. Marina sentia seu coração pulsar em sua garganta, enquanto Rafael parecia perdido em um turbilhão de emoções, entre confusão e medo. Então, do nada, a porta se abriu com um estrondo, e um homem de meia idade, de olhar aflito e roupas amassadas, irrompeu no bar. Era como se o tempo tivesse parado. Rafael, ele gritou, a voz ecoando pelo ambiente. Você precisa saber a verdade. É sobre seu pai. Ele não está apenas desaparecido. Ele está vivo. E quem você realmente é pode ser muito mais do que você imagina. Os rostos à sua volta se tornaram máscaras de espanto. Mesmo os policiais pareceram hesitar. Rafael, que já estava trêmulo, parecia ter visto um fantasma. Quem é você? Sua voz soou quase inaudível, mas o homem não hesitou em responder. Eu sou seu pai, Rafael, e eu cometi erros pavorosos. As palavras dele balançaram a sala como uma onda. O que o homem estava dizendo? Como isso poderia ser verdade? Os sussurros aumentaram de volume, e Marina sentiu seu coração acelerar. O que estava fazendo ali? O que Rafael tinha feito? Pai? A incredulidade tingia a pergunta de Rafael. Você sumiu! Você me deixou! O homem começou a chorar, as lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pela vida dura. Eles me esconderam, Rafael. O que eu fiz? O que eu me envolvi? Você não entende. Eu tinha que me afastar. Eles iam te pegar também. Mas você precisa saber. Você não é quem pensa que é. Marina mal podia respirar. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma cruel. Rafael, o milionário irresistível, poderia não ser a pessoa que parecia. Aquela vida de sonho, aquela fortuna, tudo poderia ter sido construído sobre uma mentira. Alain, que estava quieto até então, se movimentou, o olhar escandalizado. Cale-se, você não pode falar assim sobre ele. Não aqui. A raiva dele era tão intensa que era quase palpável. Todos no bar estavam agora tentando processar a nova informação. E a elite parecia como um cardume de peixes em pânico, nadando para longe da tempestade. Você se envolveu em algo muito maior. Rafael, o homem continuou, a voz agora mais calma, mas repleta de desespero. Eu sou parte de uma organização que era responsável por controlar tudo. Eles me forçaram a sair e agora estão atrás de você. Isso é loucura, gritou Alan, tentando recuperar o controle da situação. Os murmúrios na sala se intensificaram. Marina queria correr. Tudo o que conhecera estava desmoronando. O homem que ela havia admirado agora parecia o estranho. O que ele realmente escondia? E Rafael, que havia compartilhado tantas histórias de sucesso e riqueza, era, na verdade,
Um objetivo? Então uma nosa sirene cortou o ar, mais próximo desta vez. O homem que se dizia pai de Rafael olhou por cima do ombro, o pânico marcando seu rosto. Eles estão vindo. Antes que alguém pudesse reagir, uma explosão repentina ocorreu do lado de fora, e um clarão iluminou as janelas do bar. O chão tremeu sob seus pés, e o bar se encheu de gritos e caos. Corram! O grito não era apenas do homem, mas uma ordem coletiva. A multidão começou a se dispersar, mas, ao mesmo tempo, parecia estar presa, sem saber para onde ir. E enquanto tudo isso acontecia, um sentimento novo tomou conta de Marina. Mais do que medo, uma chama. Ela olhou para Rafael. Ele estava em choque, mas havia uma determinação estranha, começando a surgir. Todos! Vamos sair! A adrenalina a atravessou como um choque elétrico. Agora não era hora de hesitar. Mas, ao olhar uma última vez para trás, seus olhos se cruzaram com Alan, que tinha um sorriso sombrio, como se houvesse mais naquele jogo do que todos podiam ver. E, enquanto o caos explodia ao redor deles, uma pergunta assombrou a mente de Marina. Seria possível salvar alguém que ainda escondia tantas verdades? Ou estava de fato apaixonada por um desconhecido? A verdade sobre Rafael ainda estava lá, à espera de ser descoberta, e a noite estava longe de terminar. O silêncio pesado que se seguiu era quase palpável. A tensão no ar pesava como chumbo, e o caos externo apenas parecia acentuar a gravidade do que estava acontecendo. O homem que alegava ser o pai de Rafael, com os olhos brilhando de medo e urgência, continuou a falar, mas o bar estava em um frenesi. A adrenalina pulsava nas veias de Marina. Cada grito e cada sirene do lado de fora batia como um tambor na sua mente. Eles estão vindo por você, Rafael. O homem insistia, seu tom desesperado fazendo todos ao redor pararem de respirar. Você não pode ficar aqui. Meu Deus! Marina murmurou, seu coração batendo descontroladamente. Olhando para Rafael, ela via uma luta interna se desenrolar. Ele estava dividido entre o que acreditava ser verdade e o que sua vida havia se tornado. Então, como se a noite tivesse ouvido seus temores, um barulho estrondoso ecoou na entrada, e a porta foi arrebentada. Um grupo de pessoas armadas, com uniformes de segurança, irrompeu no bar, e o pânico tomou conta. Gritos ecoaram. Milhares de perguntas ficaram presas na garganta. Quem eram? O que queriam? Rafael Mendes, um dos agentes gritou. A voz firme, a autoridade clara. Você está sob custódia. Marina só conseguia parar. O cenário parecia um filme, mas a dor e o medo eram muito reais. A confusão aumentava, e o lugar parecia desmoronar. Antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, Alan, ainda com seu sorriso sombrio, se virou para os policiais. Eu posso explicar, Rafael não. Mas suas palavras foram cortadas por outro grito do meio da multidão. Ele não é só um milionário, é também um criminoso. Os olhares se voltaram para uma mulher que tinha entrado com um olhar de fúria e desespero. Quem era ela? A pessoa, uma conhecida da elite, com um rosto que Marina não conseguia identificar imediatamente. Você não sabe o que ele fez, ela insistia, o terror em sua voz provocando uma onda de murmúrios. Ele se envolveu em algo muito maior do que qualquer um aqui pode imaginar. Marina sentiu um frio na espinha. O que mais ainda estava escondido? O homem que ela achava que conhecia era, na verdade, um criminoso. Rafael olhou para Marina.
Seus olhos imploravam por compreensão. Não é verdade, Marina. Eu nunca quis isso. Mas a tempestade se formava ao redor deles. O pai de Rafael se jogou entre ele e os policiais. A urgência de um pai desesperado. Ele não é um criminoso. Ele está apenas tentando sobreviver, assim como eu. Sobreviver? Alan debochou, quase rindo. Você realmente pensa que pode salvar ele agora? A tensão subiu a um ponto que parecia insuportável. E então, no meio daquela confusão, um tiro ecoou. O som cortou o ar como uma faca. Marina sentiu seu corpo paralisar. Um grito se formou, mas nada saiu. Olhos arregalados se voltaram para o local de onde o som havia vindo. Parem! Gritou um dos agentes, levantando a arma. Mas ninguém sabia de onde o tiro tinha vindo. O caos tomou conta. Alguns começaram a correr. Outros gritavam, enquanto Rafael observava, paralisado. Marina se virou para ele, o coração na boca. Rafael, o que está acontecendo? E então, em um ato de desespero, o pai de Rafael fez algo impensável. Eu sou o culpado. Eu sou o verdadeiro criminoso. O que eu fiz trouxe tudo isso para a nossa vida. Se vocês têm que levar alguém, levem a mim. As palavras ecoaram pesadamente no ar. O impacto da revelação era como um furação que derrubava tudo ao seu redor. O homem que era um estranho há minutos atrás, agora se entregava. E ao fazer isso, revelava não só sua culpa, mas também o destino de Rafael. Marina mal podia acreditar no que estava ouvindo. A verdade que ela tanto buscava agora se desmanchava ainda mais. Rafael não era apenas um milionário. Ele era um filho marcado pelas escolhas de seu pai. O que mais poderia ainda ser verdade? Enquanto a tensão aumentava e os policiais se preparavam para abordar, uma nova sirene ecoou ao longe. Mas a única coisa que importava agora era a expressão no rosto de Rafael. Ele estava em choque, os olhos cheios de dor. Marina sabia que tudo o que eles construíram, cada toque, cada palavra, agora estava em ruínas. E a última pergunta que pairava em sua mente era: até onde isso iria levar? O que Rafael realmente escondia? E, acima de tudo, quem ela realmente tinha amado? O silêncio pesado que se seguiu era quase palpável. A tensão no ar pesava como chumbo, e o caos externo apenas parecia acentuar a gravidade do que estava acontecendo. O homem que alegava ser o pai de Rafael, com os olhos brilhando de medo e urgência, continuou a falar. Mas o bar estava em um frenesi. A adrenalina pulsava nas veias de Marina. Cada grito e cada sirene do lado de fora batia como um tambor na sua mente. Eles estão vindo por você, Rafael. O homem insistia, seu tom desesperado fazendo todos ao redor pararem de respirar. Você não pode ficar aqui. Meu Deus! Marina murmurou, seu coração batendo descontroladamente. Olhando para Rafael, ela via uma luta interna se desenrolar. Ele estava dividido entre o que acreditava ser verdade e o que sua vida havia se tornado. Então, como se a noite tivesse ouvido seus temores, um barulho estrondoso ecoou na entrada, e a porta foi arrebentada. Um grupo de homens armados, com uniformes escuros, irrompeu no bar, e o pânico tomou conta. Gritos ecoaram. Milhares de perguntas ficaram presas na garganta. Quem eram? O que queriam? Rafael Mendes. Um dos agentes gritou, a voz firme, a autoridade clara. Você está sob custódia. Marina só conseguia parar. O cenário parecia um filme, mas a dor e o medo eram muito reais. A confusão aumentava e o lugar parecia desmoronar. Antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, Alan, ainda com seu sorriso sombrio, se virou para os policiais. Eu posso explicar. Rafael não.
Mas suas palavras foram cortadas por outro grito do meio da multidão. Ele não é só um milionário, é também um criminoso. Os olhares se voltaram para uma mulher que tinha entrado com um olhar de fúria e desespero. Quem era? Ela? A pessoa? Uma conhecida da elite, com um rosto que Marina não conseguia identificar imediatamente. Você não sabe o que ele fez, ela insistia, o terror em sua voz provocando uma onda de murmúrios. Ele se envolveu em algo muito maior do que qualquer um aqui pode imaginar. Marina sentiu um frio na espinha. O que mais ainda estava escondido? O homem que ela achava que conhecia era, na verdade, um criminoso? Rafael olhou para Marina. Seus olhos imploravam por compreensão. Não é verdade, Marina. Eu nunca quis isso. Mas a tempestade se formava ao redor deles. O pai de Rafael se jogou entre ele e os policiais. A urgência de um pai desesperado. Ele não é um criminoso. Ele está apenas tentando sobreviver, assim como eu. Sobreviver? Alan debochou, quase rindo. Você realmente pensa que pode salvar ele agora? A tensão subiu a um ponto que parecia insuportável. E então, no meio daquela confusão, um tiro ecoou. O som cortou o ar como uma faca. Marina sentiu seu corpo paralisar. Um grito se formou, mas nada saiu. Olhos arregalados se voltaram para o local de onde o som havia vindo. Parem! Gritou um dos agentes, levantando a arma. Mas ninguém sabia de onde o tiro tinha vindo. O caos tomou conta. Alguns começaram a correr, outros gritavam, enquanto Rafael observava, paralisado. Marina se virou para ele, o coração na boca. Rafael, o que está acontecendo? E então, em um ato de desespero, o pai de Rafael fez algo impensável. Eu sou culpado, eu sou o verdadeiro criminoso. O que eu fiz trouxe tudo isso para a nossa vida. Se vocês têm que levar alguém, levem a mim. As palavras ecoaram pesadamente no ar. O impacto da revelação era como um furacão que derrubava tudo ao seu redor. O homem que era um estranho há minutos atrás, agora se entregava, e ao fazer isso, revelava não só sua culpa, mas também o destino de Rafael. Marina mal podia acreditar no que estava ouvindo. A verdade que ela tanto buscava agora se desmanchava ainda mais. Rafael não era apenas um milionário. Ele era um filho marcado pelas escolhas de seu pai. O que mais poderia ainda ser verdade? Enquanto a tensão aumentava e os policiais se preparavam para abordar, uma nova sirene cortou o ar. Mais próximo desta vez, o homem que se dizia pai de Rafael olhou por cima do ombro, o pânico marcando seu rosto. Eles estão vindo. Antes que alguém pudesse se mover. Uma explosão repentina irrompeu do lado de fora, e o bar tremeu com a força do impacto. As janelas se estilhaçaram, gerando um estardalhaço ensurdecedor. O caos invadiu o ambiente e as luzes falharam, mergulhando o local em uma penumbra aterrorizante. E então, como se nada pudesse piorar, uma figura encapuzada apareceu na entrada, com uma arma na mão, apontando diretamente para Rafael. Não se movam! A voz era grave e autoritária. Reverberando no ambiente, o agente, as pessoas, até mesmo Alan, ficaram em silêncio, congelados. Marina sentiu o coração parar. Quem era? O que estava acontecendo? A pessoa deu um passo à frente, e um reconhecimento gelou o sangue de Marina. Era alguém que ela conhecia muito bem, alguém que ela achava estar distante de sua vida. Sozinho, Rafael. Eu estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas. O rosto que ela reconheceu foi envolto na sombra do capuz, mas a voz, aquela voz, era familiar e aterradora. Tudo o que acreditava sobre Rafael,
sobre sua família, começou a desmoronar em uma avalanche de perguntas e medos. O que mais estava escondido? E o que essa conexão significava? O bar estava em um completo estado de caos, e Marina se sentia mais perdida do que nunca. A verdade ainda estava por vir, e os riscos agora eram maiores do que ela poderia imaginar. O silêncio pesado que se seguiu era quase palpável. A tensão no ar pesava como chumbo, e o caos externo apenas parecia acentuar a gravidade do que estava acontecendo. O homem que alegava ser o pai de Rafael, com os olhos brilhando de medo e urgência, continuou a falar. Mas o bar estava em um frenesi. A adrenalina pulsava nas veias de Marina. Cada grito e cada sirene do lado de fora batia como um tambor na sua mente. Eles estão vindo por você, Rafael. O homem insistia, seu tom desesperado, fazendo todos ao redor pararem de respirar. Você não pode ficar aqui. Meu Deus, Marina murmurou, seu coração batendo descontroladamente. Olhando para Rafael, ela via uma luta interna se desenrolar. Ele estava dividido entre o que acreditava ser verdade e o que sua vida havia se tornado. Então, como se a noite tivesse ouvido seus temores, um barulho estrondoso ecoou na entrada, e a porta foi arrebentada. Um grupo de homens armados, com uniformes escuros, irrompeu no bar, e o pânico tomou conta. Gritos ecoaram. Milhares de perguntas ficaram presas na garganta. Quem eram? O que queriam? Rafael Mendes, um dos agentes, gritou, a voz firme, a autoridade clara. Você está sob custódia. Marina só conseguia parar. O cenário parecia um filme, mas a dor e o medo eram muito reais. A confusão aumentava e o lugar parecia desmoronar. Antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, Alan, ainda com seu sorriso sombrio, se virou para os policiais. Eu posso explicar. Rafael não, mas suas palavras foram cortadas por outro grito do meio da multidão. Ele não é só um milionário, é também um criminoso. Os olhares se voltaram para uma mulher, que tinha entrado com um olhar de fúria e desespero. Quem era ela? A pessoa, uma conhecida da elite, com um rosto que Marina não conseguia identificar imediatamente. Você não sabe o que ele fez. Ela insistia, o terror em sua voz provocando uma onda de murmúrios. Ele se envolveu em algo muito maior do que qualquer um aqui pode imaginar. Marina sentiu um frio na espinha. O que mais ainda estava escondido? O homem que ela achava que conhecia era, na verdade, um criminoso? Rafael olhou para Marina. Seus olhos imploravam por compreensão. Não é verdade, Marina. Eu nunca quis isso. Mas a tempestade se formava ao redor deles. O pai de Rafael se jogou entre ele e os policiais, a urgência de um pai desesperado. Ele não é um criminoso. Ele está apenas tentando sobreviver, assim como eu. Sobreviver? Alan debochou, quase rindo. Você realmente pensa que pode salvar ele agora? A tensão subiu a um ponto, que parecia insuportável. E então, no meio daquela confusão, um tiro ecoou. O som cortou o ar como uma faca. Marina sentiu seu corpo paralisar. Um grito se formou, mas nada saiu. Olhos arregalados se voltaram para o local de onde o som havia vindo. Parem! Gritou um dos agentes, levantando a arma. Mas ninguém sabia de onde o tiro tinha vindo. O caos tomou conta. Alguns começaram a correr. Outros gritavam, enquanto Rafael observava, paralisado. Marina se virou para ele. O coração na boca. Rafael, o que está acontecendo? E então, em um ato de desespero, o pai de Rafael fez algo impensável. Eu sou culpado. Eu sou o verdadeiro criminoso. O que eu fiz trouxe tudo isso para nossa vida.
Se vocês têm que levar alguém, levem a mim. As palavras ecoaram pesadamente no ar. O impacto da revelação era como um furacão que derrubava tudo ao seu redor. O homem que era um estranho há minutos atrás, agora se entregava, e ao fazer isso, revelava não só sua culpa, mas também o destino de Rafael. Marina mal podia acreditar no que estava ouvindo. A verdade que ela tanto buscava agora se desmanchava ainda mais. Rafael não era apenas um milionário. Ele era um filho marcado pelas escolhas de seu pai. O que mais poderia ainda ser verdade? Enquanto a tensão aumentava e os policiais se preparavam para abordar, uma nova sirene cortou o ar, mais próximo desta vez. O homem que se dizia pai de Rafael olhou por cima do ombro, o pânico marcando seu rosto. Eles estão vindo. Antes que alguém pudesse se mover, uma explosão repentina irrompeu do lado de fora, e o bar tremeu com a força do impacto. O chão parecia ceder sob os pés de todos, e a luz das lâmpadas se apagou, mergulhando o local em uma penumbra aterrorizante. E então, uma figura encapuzada apareceu na entrada, com uma arma na mão, apontando diretamente para Rafael. Não se movam! A voz era grave e autoritária, reverberando no ambiente. O agente, as pessoas, até mesmo Alan, ficaram em silêncio, congelados. Marina sentiu o coração parar. Quem era? O que estava acontecendo? A pessoa deu um passo à frente, e um reconhecimento gelou o sangue de Marina. Era alguém que ela conhecia muito bem, alguém que ela achava estar distante de sua vida. Você não está sozinho, Rafael. Eu estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas. Figura retirou o capuz, revelando um rosto que Marina conhecia intimamente. Era Ana, sua irmã, que tinha desaparecido há anos. Mas o que ela fazia ali? O olhar de Ana era de pura determinação, misturado com uma raiva intensa, que fazia o coração de Marina disparar. Você? Rafael sussurrou, confuso e desesperado. Você? Ana apontou a arma para ele, mas havia uma fragilidade em sua postura. Você precisa entender a verdade. Não é só sobre você. É sobre tudo o que está acontecendo e quem nós realmente somos. O escândalo das palavras dela ecoou no ar pesado, e enquanto todos iam se distanciando, uma onda de choque percorreu a multidão. O que ela queria dizer? E a conexão entre os três? O que mais podia acreditar? A vida dela, a vida de Rafael, toda aquela teia de mentiras e revelações estava apenas começando a se desenrolar. E em meio ao caos, ela se perguntava: qual era a realidade por trás de tudo isso? Ana tinha trazido uma tempestade, e a partir daquele momento, nada seria como antes. O caos estava desenfreado. A presença de Ana, com a arma em punho e um olhar determinado, virou tudo de cabeça para baixo. Rafael, ela gritou, sua voz cortando o ar, pesadamente cheio de tensão. Você precisa saber a verdade. As tensões explodiram em murmúrios e olhares furtivos. A multidão estava paralisada, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Rafael parecia confuso. Ana, o que você está fazendo? O que aconteceu? Sua voz tremia, refletindo um turbilhão de emoções. Ana deu um passo. À frente, o coração na garganta. Eu sei que você tem perguntas, e eu posso responder. Mas primeiro, precisamos sair daqui. O medo em seus olhos era palpável, mas havia uma centelha de coragem também.
A situação fora de controle só aumentava, e os gritos pelo bar só tornavam tudo mais caótico. Os policiais continuavam a exigir que todos se afastassem, enquanto o homem que se dizia pai de Rafael tentava explicar a situação, bloqueando a abordagem dos agentes. Você não entende. O que eu fiz está vindo atrás de você, Rafael. Eles não vão parar até te pegar. O desespero na voz dele era visível. Mas agora todos estavam concentrados em Ana. Uma energia palpável preenchia o ambiente. Ana olhou para Rafael, seu olhar carregando um misto de amor e dor. Eu não estou aqui para machucar você. Estou aqui para te proteger. Rafael, com a testa franzida, se virou em direção aos policiais. Parem, ninguém vai se machucar. Ele estava tentando controlar a situação, mas as coisas estavam girando fora de controle. O que era realidade? O que era ilusão? Uma pesada sombra pairava sobre todos ali. Ana assumiu uma posição. Escutem, eu sei que todos estão assustados, mas sem saber a verdade, não vamos sair dessa. Seu tom era forte, mas lá no fundo, ela estava tão assustada quanto qualquer um. Suddenly, um novo ruído cortou o ar. A entrada do bar estava cercada. Um grupo de homens, armados, invadiu o espaço, e tudo parecia um filme de ação. Saia da frente! Gritaram, mirando seus fuzis. O tempo estagnou por um segundo, e depois a explosão de movimento ocorreu. As pessoas correram em direções opostas, tentando escapar do que estava prestes a acontecer. Marina estava paralisada, assistindo a tudo. O coração dela disparava, sentindo a urgência e o medo. Rafael, vamos! Temos que ir! Ela puxou seu braço, mas ele estava fixado na cena à sua frente. Os policiais começaram a avançar, mas era como se o mundo estivesse desmoronando. Ana, ainda segurando a arma, gritou novamente. A verdade, Rafael, a verdade é que você não conhece a sua história. Não quer saber quem você realmente é? As palavras dela ressoaram no meio do caos. Rafael hesitou, e algo em seu olhar começou a mudar. Quem eu sou? O que você está dizendo? Era nesse momento que tudo começou a fazer sentido. A batalha interna se refletia no rosto dele. Irmão, Ana disse finalmente, quebrando o silêncio. Você é meu irmão. Nós não somos apenas filhos de um criminoso. Estamos conectados de forma que você nunca imaginou. O peso da revelação caiu como uma bomba na sala. Rafael ficou sem palavras, seus olhos arregalados. O homem que alegava ser o pai de Rafael olhou para Ana desorientado. Você está mentindo. Mas ele mesmo parecia perdido em suas próprias mentiras. As peças do quebra-cabeça logo estavam se unindo, enquanto o caos cercava a verdade. Marina, apressada pelo instinto de proteger, puxou Rafael novamente. Chega de segredos. Vamos, não podemos ficar aqui. E quando todos se preparavam para correr, Ana, ainda determinada, finalmente baixou a arma. Se temos chance, precisamos agir juntos. Ela olhou para cada um deles, a esperança se acendendo no fundo, no momento que Rafael e Ana se uniram. Era como se o mundo ao redor deles estivesse se desmanchando. Os policiais estavam se movendo, mas agora havia uma saída. Vamos enfrentar a verdade, mas precisamos entrar nessa juntos, como família, Rafael afirmou. E com isso, o grupo correu em direção à saída, sentindo uma nova força, uma nova conexão. A noite que começou como um pesadelo poderia se transformar em um renascimento. Mas o entendimento de que a jornada não acabaria ali estava fresco nas mentes de todos. Eles eram mais do que apenas vítimas. Eram sobreviventes. Eram uma família. E à medida que deixavam o bar, com os ecos de sirenes e gritos ficando para trás,
Marina sentiu um misto de temor e esperança. O futuro era incerto, mas juntos talvez pudessem enfrentá-lo de cabeça erguida. O que mais ainda estava por vir? Qual era a verdadeira história que ainda deveria ser revelada? A trajetória deles havia começado, mas o que viriam a descobrir no caminho já não lhes pertencia apenas. Se você chegou até aqui, é porque precisa estar preparado para o que vem a seguir. E não se esqueça, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Só assim conseguiremos trazer mais histórias intrigantes. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Sua voz é importante para nós. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E lembre-se, só os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir. Não espere nem mais um segundo.